Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a segunda aula, né, de microbiologia. Então, vamos conhecer um pouco a respeito da célula. Então, a célula, né, os seres vivos são constituídos de células e os vírus. Os vírus, pessoal, são chamados seres acelulares. Inclusive, eles só são considerados seres vivos quando eles estão parasitando uma célula hospedeira. Tá ok? Inclusive, a célula é a menor parte dos seres vivos com forma e função definida. Que isso é o que diz a famosa teoria celular, né? Que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos, ou seja, é a menor estrutura viva, tá? De um ser vivo. Ou seja, essa teoria celular diz que todo e qualquer ser vivo é composto por células, seja uma, duas ou milhões de células, tá? Tipos de células. Nós temos as células procariontes e as células eucariontes. As células eucariontes são células que apresentam um núcleo, né, que possui carioteca, aqui, ó, o núcleozinho delimitado por membrana nuclear. Já as procariontes não apresentam, né, o núcleo delimitado, ou seja, o material genético é misturado no citoplasma, que nós temos o núcleo e temos o citoplasma, né? Essa aqui e membrana plasmática, né, que é o que envolve e protege a célula. Aqui nós só temos o citoplasma, membrana plasmática e o material genético está misturado no citoplasma. A célula eucarionte, né, ela apresenta membrana plasmática, citoplasma, núcleo e carioteca, tá? Que aqui é o exemplo da célula animal. A célula eucarionte, como glicocálix, né, reconhecimento, proteção e aderência, né? O que é esse glicocálix? É uma camada de glicídios, ou seja, de açúcares, que envolve a célula, né? Inclusive tá aqui, ó, tipo, tá aqui a membrana plasmática e tá aqui esse glicocálix, tá? Da célula animal, tá? A célula eucarionte apresenta parede celular, né? Que no caso aqui é uma célula, quando ela fez celulose, é uma célula vegetal, né? Parede celular é uma camada rígida que envolve as células vegetais. Então, pessoal, essa parede celular, ela é uma organela específica das células vegetais, tá? Ela que dá a característica de proteção da célula. É uma parede que existe entre, no caso, ó, antes da membrana plasmática, que deixa, inclusive, ó, é uma camada rígida que envolve as células vegetais. É tipo a função, ó, parede celular, caso que é celulose, e a função dela é proteção, tá? Membrana celular. Nós temos a membrana plasmática. Qual é a função da membrana plasmática? É uma fina camada que envolve e delimita a célula, mas também ela tem uma função seletiva, ó, permeabilidade seletiva, ou seja, ela permite a entrada e saída de nutrientes da célula, tá? Ó, é a propriedade da membrana que determina a entrada e saída da célula, ou seja, de nutrientes, tá? De substâncias. Essa membrana celular, né, que é a membrana plasmática, é a estrutura da membrana.
lipídios e proteínas que a formam, né? Ó, lipoproteica, né? Já que é lipídios, gorduras e proteínas. Camada de lipídios, está aqui essa parte, né, com cores artificiais, né? E a parte lipídica, tá? Ok, a proteína. Ou seja, ela compõe essa camada da membrana celular. O citoplasma. O citoplasma é a parte da célula em que fica entre a membrana, né, que é a membrana dessa película, e o núcleo. Então, nesse citoplasma é onde estão todas as organelas, né, que é a que realiza as funções celulares. Ou seja, nesse citoplasma é a parte da célula que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Constituição do hialoplasma. O que vem ser esse hialoplasma? É um líquido gelatinoso onde fica imersa as famosas organelas, tá ok? Organelas citoplasmáticas. Que essas organelas são elas que desempenham todas as funções na célula, né? Cada uma tem sua função específica. Tipo, retículo endoplasmático. Qual é a função desse retículo endoplasmático? Ele está aqui destacado na célula, né? Qual é a função dele? Produzir e transportar substâncias, tá? Ocorrência, tanto em célula animal e vegetal. Os tipos desse retículo endoplasmático, tem um retículo endoplasmático rugoso, que a função dele é proteínas, né? E o retículo endoplasmático liso são esteroides, tá? Ou seja, qual a função deles? Produzir e transportar substâncias, tá? Vamos ver a função de uma outra. Complexo de Golgi, né? Qual a função? Produzir e armazenar substância, olha só. No anterior era produzir e transportar substância, né? No retículo endoplasmático. O complexo de Golgi, produzir e armazenar substâncias. A ocorrência, células animais, tá? Vamos a outra organela. Agora nós temos o lisossomos. Os lisossomos, né? Eles são pequenas estruturas, né? Qual é a função dele? Eles são responsáveis pela digestão celular. Ou seja, digerir tudo o que entra na célula para transformar energia para ela, né? A ocorrência tanto nas células vegetais como nas células animais, né? Como é esse tipo de digestão? Pode ser por fagostose ou pinostose, né? Autofagia ou autolose, né? Que é os processos de digestão da célula. Próximo, peroxossomos, né? Qual é a função? Desintoxicação celular, ocorrência tanto na célula vegetal como na célula vegetal. Qual é a função? Decompor, por exemplo, que é um peróxido, a água oxigenada, ela é decomposta em água e oxigênio. Então, é um processo de quebra. Vai fazer o quê? Uma síntese, né? Centríolos, que são essas organelas. Qual a função? Divisão celular. Ocorrência, células animais, tá? Já nos vegetais. Fibras de tração dos cromossomos, tá? Que mais na frente nós iremos ver alguma coisa sobre cromossomos. Mitocôndrias. Qual a função? Respiração celular. Ocorrência, como respiração, tanto na célula animal como na célula vegetais, tá ok? A principal função é respiração celular. Ribossomos. A função dos ribossomos é a síntese de proteína. Ocorrência,
todas as células vivas. Toda e qualquer célula viva apresenta ribossomos. Outra organela, cloroplastos. Essa cloroplasta, a função dela é o que? Fotossíntese. Se é fotossíntese, então a ocorrência é exclusiva em células vegetais. Essa partezinha verde representa a questão cores fictícias, mas que produz a clorofila. Vacúolo, função, armazenar substâncias. Mas esses vacúolos, eles são apenas da ocorrência em células vegetais. Eles armazenam água e amido, tá? Ele tem aqui, ó, citoplasma, né, como orgânulo, e o vacúolo aqui, ó. O núcleo. O núcleo é a parte da célula que comanda a maior das atividades celulares, né? A maioria, na verdade, né? Ou seja, a célula, o núcleo é o cérebro, ele que comanda. Inclusive, temos a carioteca, né? Que é o que delimita parte do núcleo, né? Cariolinfa. Aí tem os cromossomos aqui no núcleo. Aí nesses cromossomos é onde nós vamos ter o DNA e a síntese das proteínas. O DNA, ácido desoxirribonucleico, tá? Presente no núcleo, que é o responsável por transmitir as características de pai para filho. Nas reproduções sexuadas, tá? A divisão celular. A divisão celular ela acontece de duas formas, mitose e meiose. A mitose, né? O que acontece aqui, ó, mitose. Tem uma única célulazinha, ó. Temos, aliás, duas célulazinhas, ó. O aumento número de células, o crescimento do organismo, ó. Ocorre uma célulazinha divide-se em duas, ó, idênticas. Uma única célula se divide em duas células idênticas, por isso que o nome mitose. Já a meiose, formação de gametas, né? Por exemplo, os gametas masculinos eles têm apenas a metade dos cromossomos e os gametas femininos têm a outra metade, vamos supor, 46 cromossomos, cada um tem 23. Então, quando eles se juntam, ó, vai formar duas novas células, ó, com características diferentes, tá? Que é a redução genética chamada. Ó, são as características, observe aqui, esse aqui tem aproximadamente 25% das características, suponhamos que aqui seja a mãe, ou seja, o pai seria o dominante e vice-versa, e produziria uma outra célula, ó, outras células com características distintas, tá? Por isso que é chamada redução genética, tá? A mitose, como diz, a mitose é a divisão celular em que uma célula mãe origina duas células filhas idênticas, ou seja, reprodução de bactérias, né? E uma coisa que é realizada, que todos os indivíduos são idênticos, então se um, né, morre de uma determinada causa, então todos têm a mesma probabilidade, porque não há a variabilidade genética. Pode ver aqui que todos são iguais, ó, todos são iguais. Célula mãe, as células filhas vão ter as mesmas características. Já na meiose não, vai haver uma mistura de características, que é o que predomina, ó, na meiose. É a divisão celular em que uma célula mãe origina 4 células filhas, com metade do número dos cromossomos. Nessa situação ocorre a mistura, né, das características
causando a resistência ou não, tá? Boa noite.